Estimado telespectador, é uma alegria retornar ao seu lar, tendo a chance de compartilhar uma passagem bíblica com você. Quero chamar a sua atenção para o que está escrito em Mateus capítulo 23 e o versículo de número 37, onde Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Interessante este versículo. Esta observação de Jesus, eu julgo assim de muita importância. Por que será que Jesus foi buscar essa figura e fez questão de dizer que não poucas vezes ele desejou imitar a galinha? Ele desejou fazer da mesma maneira que a galinha faz. Por que isso? Nesse sentido, eu tenho um pouquinho de experiência. Isso porque o meu primeiro animal de estimação foi uma galinha. Basicamente, aos 3 anos de idade, eu a ganhei e comecei a me interessar pelo que ela fazia, a forma como esta ave se comporta. Fui criado em uma área rural e todas as casas da região geralmente cria este animal, esta ave. E eu acho que o que Jesus disse aqui tem uma fundamentação muito forte. Afinal, esta ave tem muito a nos ensinar. Há muitas lições que nós devemos aprender com ela, com a família da galinha, por incrível que pareça. E eu queria enumerar aqui algumas razões, algumas lições, aliás, que nós devemos aprender com elas. A primeira lição é que o macho de sua espécie, ele acorda todas as manhãs, incansavelmente, com música, com cântico. Não há um único dia que ele não a desperte com um cântico. Isso nos ensina o quê? O bom humor, a alegria, a felicidade, o romantismo que muitas vezes falta no relacionamento conjugal. Quantos lares já não tem mais isto? Enquanto que na família da galinha, a qual Jesus fez referência, tem todos os dias. Essa é a primeira coisa. Uma segunda lição que nós podemos tirar é a seguinte: é que o galo, ele, à medida que encontra uma minhoca, uma guloseima qualquer, um grão, ele cacareja de uma forma especial, chamando a galinha para participar primeiro. Ele divide com ela e, com sua imponência, aguarda que ela participe em primeiro lugar. Isso fala de cavalheirismo, que muitas vezes faltam nos relacionamentos entre marido e mulher. Jamais a gente vê faltar na família desta ave. E aí vem a lição do, como já disse, cavalheirismo, generosidade, educação, priorizando-a com um cuidado muito especial. Uma terceira coisa é que ele toma cuidado de sua imagem. Na idade adulta, ele
muda a plumagem, aumenta a crista, é tomado de variadas cores reluzentes. Isso fala da necessidade de se trabalhar a autoestima, a própria beleza, a apresentação pessoal, o cuidado com o corpo, que dentro do contexto do casamento torna-se objeto de prazer do outro. É tanto que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher e vice-versa. Então, nesse ambiente, na família desta ave, este cuidado é muito bem levado a sério e trata exatamente dessa aparência, da imagem e do bom gosto. Um bom gosto enorme, com a diversidade de cores e com a pujança que a gente pode ver na sua postura, com a sua imponência o tempo inteiro. Uma quarta coisa que a gente observa é o cortejo que o galo faz. O cortejo que ele faz incansavelmente, várias vezes no dia, a sua fêmea. Ele a cerca, corteja, e isso fala de elogios, que muitas vezes falta nos lares, de honra, que não é dada ao outro. E essa lição nós podemos aprender com essa ave que Jesus escolheu para tomar como referência daquilo que ele gostaria de fazer, mas não estava tendo espaço, porque os homens não correspondiam às suas expectativas de carinho e de cuidado. O galo também denuncia, ele está pronto para enfrentar qualquer intruso que venha ao seu terreiro. Ele é criterioso e ele é capaz de denunciar quando trata-se de um animal que ele não pode enfrentar, a exemplo de uma cobra. Ele cacareja de um modo diferente, rítmico, e chama a atenção de todo o terreiro para que possa se defender daquele animal peçonhento que por acaso esteja pondo em risco a vida daqueles que habitam ali. Então ele faz isso com uma precisão enorme, com muita leveza na sua existência. Isso fala de vigilância e de cuidados, de preservação da espécie. E muitas vezes há aqueles pais que não têm o mínimo cuidado dos seus, dos do seu próprio lar. Por isso que a Bíblia diz, eles tornam-se piores do que qualquer outra pessoa, pior do que os infiéis, são aqueles que, se jactando de alguma religiosidade, ficam desprovidos desses cuidados especiais que a família precisa e que muitas vezes os humanos não são capazes de dar. Até agora, eu enumerei algumas coisas acerca do cuidado do galo, do macho, da galinha e dela. A gente pode falar muitas coisas boas, tirando também muitas lições. Uma delas é que há uma forma leve da galinha se submeter ao carinho, aos galanteios que o galo lhe faz. Ela cede com uma facilidade enorme. Isso fala de submissão, que muitas vezes não é possível entre muitos casais. Mas nesse caso, nós encontramos e podemos identificar que a galinha cede ao cuidado, ao galanteio que o galo lhe faz com uma precisão muito grande. Uma segunda coisa que ela faz é que durante o período em que ela está produzindo ovos, geralmente ela cacareja com muita alegria. Ela se destaca das demais pelo seu cântico. Eu tive a oportunidade de ver isso várias vezes, quando a gente via uma delas se destacando no terreiro
eu a acompanhava durante o dia e geralmente encontrava o seu ninho, o lugar onde ela estava pondo os seus ovos. Isso fala de alegria, de felicidade, o que falta muitas vezes também a gente pode identificar nessa ave com muita precisão. Uma outra coisa que ela faz, ela procura o melhor lugar e o melhor material para fazer o seu ninho. Ela quer dar o melhor aos seus pintinhos. As penas mais macias, as folhas mais agradáveis, ela leva para ali e procura um lugar seguro. Uma outra coisa é que ela é capaz de correr riscos, chocando os seus ovos, num sacrifício enorme. Por cerca de 21 dias, ela passa ali mantendo uma mesma temperatura, às vezes com um período longo sem se alimentar. Geralmente ficam muito magras no período do choco, mas elas resistem muitas vezes até às pragas, que pelo fato delas estarem paradas, são possuídas às vezes por piolhos e tantos outros insetos que se aproveitam do seu período de choco para ali atacar, mas mesmo assim ela resiste e mantém aquele cuidado especial, às vezes passando dias sem sair de cima de seus ovos, na perspectiva de fazer com que os seus filhotes nasçam. Isso fala de sacrifício, de desprendimento, de altruísmo, que faltam muitas vezes entre os humanos, de amor pelos filhos, de resignação. Uma coisa que me preocupava quando os pintinhos nasciam é que eles ficavam amontoados no ninho e ela saía em busca de alimentar-se e trazer alguma coisa para os filhotes, mas no seu retorno eu me preocupava porque ela poderia esmagar alguns deles. Mas como ela é cuidadosa! Quando o seu pé ia acertando alguns deles, ela suspendia e afastava os pintinhos com o seu bico e apoiava os seus pés e acomodava-se sobre eles para aquecê-los quando sentiam frio. Ela não agride nem esmaga os filhos, como muitos pais fazem hoje, e as maiores agressões que as crianças sofrem muitas vezes ocorrem dentro do próprio ambiente familiar. Então vejamos que nós temos muito a aprender com esta ave que às vezes subestimamos tanto. Ela mostra amor, cuidado, zelo, dedicação e uma coisa importante, ela trabalha o dia inteiro. Em volta da casa, geralmente, ela remove todos os entulhos, ciscando e procurando dar minhocas e alimentos à sua ninhada o dia inteiro. É incansável no trabalho e no zelo para alimentar bem. Isso fala de disposição para trabalhar, de força, de responsabilidade. O que muitas vezes falta dentro dos lares. E outra coisa, durante o dia, ela se agacha várias vezes para abrigar e fazer os filhos descansar e se protegerem do frio. Ela comumente, depois de alguns períodos, se agacha e abriga os filhos para aquecê-los. Isso fala dessa dedicação, desse amor paternal que é preciso que tenhamos para com os nossos filhos. Esse carinho, esse zelo, esse cuidado. E ela é capaz de arriscar a própria vida. Se algum animal tentar se aproximar dos seus filhotes, ela é capaz de atacar. Ataca até humanos. Se tentarem pegar os seus filhos, ela é capaz de se jogar contra ele, mesmo não tendo capacidade de vencê-lo.
já vi galinha se atracar com cão para proteger a sua prole, gatos e tantos outros que possam se aproximar. Ela tem disposição, ela tem responsabilidade, ela tem coragem para proteger os filhos das corujas, dos gatos, dos cães e de quem quer que seja. Ela é capaz de enfrentar correndo risco de vida. E os pintinhos, por sua vez, são obedientes. Eles correspondem sempre ao cacarejar diferente que ela usa para comunicar a eles que encontrou alguma coisa para dividir. E eles têm uma sensatez maior do que muitos filhos que não obedecem. E durante a noite eles não saem de debaixo de suas asas, para não se tornarem presas para as corujas. Quantos filhos, mesmo orientados pelos pais, não ficam debaixo de sua proteção, de seu olhar, mas muitas vezes começam a fazer as coisas às escondidas. Então, filhos, você tem muito que aprender com a família, com essa ave. Pais, vocês têm muito que aprender igualmente no trato com os filhos. E marido e mulher têm muito a aprender. É por esta razão e muitas outras que Jesus chegou a dizer: eu quis fazer como ela faz muitas vezes. Quantas vezes eu quis, como que dizendo, centenas de vezes. Eu olhei, eu vi a galinha cuidando de seus filhos, eu vi o relacionamento deles no ambiente da sua prole, e no entanto, eu querendo fazer daquela forma, vocês não permitiram, vocês não obedeceram, vocês não corresponderam. Você já pensou nisso? Pense nisso seriamente, porque se esta ave, cujo objetivo final será ser abatida para alimentar os humanos, no entanto, Deus adotou de um instinto tão nobre, e ela obedece com tanta leveza a tudo isso que eu falei e muito mais. Imagine o que ele não colocou no humano, que é imagem e semelhança dele. Você, sim, você é imagem e semelhança de Deus. E ele lhe dotou muito mais do que esta ave, para amar, cuidar, proteger tanto o seu cônjuge, como os seus filhos, como os seus irmãos. Então, fica aqui esta recomendação. Vamos olhar para as coisas simples e tirar lições. E vamos, então, nos valer de todo esse recurso que Deus nos deu, colocou dentro de nós, e que tanto nos orienta. Ele chega e diz: olha, vocês valem muito mais do que as aves. Jesus disse isso. Mandou que olhássemos para elas. Olhai para as aves dos céus. E depois disso, vocês valem muito mais do que elas. Olhai para os lírios do campo. Vocês valem muito mais do que eles. Meu amigo, você vale muito mais do que qualquer outra coisa. Você é imagem e semelhança de Deus. Muda esse teu comportamento. Atenta para essas lições, porque a palavra de Deus tem uma recomendação para a família. E a recomendação, Colossenses capítulo 3, versículo 18, diz assim: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. E Efésios capítulo 6, versículo 4, diz assim: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. É esta a recomendação. Você está fazendo isso?
por meio daquele instinto que Deus colocou naquela ave, ela desenvolve esse comportamento nobre que nos ensina em todas as instâncias. E você, que tem, além daquilo que Deus colocou dentro de você, a orientação escrita, como nós lemos aqui, está disposto a fazer alguma coisa? Vamos então imitar esse exemplo belíssimo que estas simples aves nos dá. Aliás, que Deus nos dá através desta ave, nos desafiando, como Ele desafia em muitos outros momentos, dizendo que o boi, que o jumento tem uma obediência e um reconhecimento e uma percepção às vezes mais aguçada do que o homem. Isso está dito em Isaías. E depois chama a atenção de homens que ficam deitados o tempo inteiro, que não têm coragem de ir à luta. Ele chega e diz: vai ter com a formiga. Então, desta e de muitas outras formas, Deus está querendo nos despertar para que a gente tome conta de nossas famílias, para que assumamos o nosso papel na condição de filhos de Deus e possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Que Deus nos abençoe, que Ele abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, que o seu comportamento possa melhorar a partir de hoje. É o meu desejo de todo o coração. Até uma outra ocasião, quando estaremos novamente refletindo sobre aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Deus abençoe. Até lá. Grande abraço. Igreja Assembleia de Deus. Harmonia.